Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer 10 questões de conhecimentos específicos da Banca VUNESP. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para concursos da Banca VUNESP para professores de Santo André, Peruíbe, Itapevi e também Estado de São Paulo, que a banca definida foi a VUNESP, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais, beleza? Agora eu vou resolver com vocês 10 questões de conhecimentos específicos da última prova de professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de São Bernardo, que ocorreu esse ano no mês de janeiro e foi da banca VUNESP. E eu selecionei aqui só questões de autores e legislação que sejam compatíveis aí aos 3 editais aí abertos, né, de Santo André, Itapevi e Peruíbe. Então, algumas questões aqui eu vou pular, certo? Então, vamos lá para a questão de número 26 da prova de São Bernardo. Entre os instrumentos básicos utilizados pelo professor para rever suas ações, apoiar suas decisões, buscar alternativas e fortalecer sua atuação profissional, estão os registros. O trabalho a partir dos registros permite conhecer melhor as práticas educativas, abrindo assim um caminho de diálogo e de provocações construtivas de um novo saber. Um exemplo de registro é o Diário de Campo. Conforme Oliveira, Azilma de Oliveira, né, 2015, normalmente o diário de campo é. Então, aqui trata-se dos registros na educação infantil. É por meio dos registros que a gente faz a avaliação. Então, para a Zilma de Oliveira, o diário de campo, que é uma das modalidades de registro, seria o quê? Seria a alternativa A, escrito ao final de cada mês, possibilitando ao docente a avaliação do desempenho das crianças nas atividades propostas de um período suficiente para a formação de uma visão mais ampla da realidade? Seria B, composto predominantemente por imagens em vídeos ou em fotografias, possibilitando ao professor registrar informações e acontecimentos que nem sempre a escrita capta. C, produzido depois do trabalho direto com as crianças, tomando partido do distanciamento necessário para a criação dos fatos mais inquietantes, das intervenções, dos resultados alcançados e das novas dúvidas. D, elaborado no momento exato que as crianças realizam suas atividades educativas, impedindo assim que os detalhes dos eventos se percam com o passar dos dias. E, pensando como forma de avaliação de aprendizagem das crianças, a fim de que se torne possível a classificação delas conforme indicadores de qualidade estabelecidos em âmbito nacional. Então vamos lá. Então vamos começar logo pela E. Ela é absurda porque diz aqui classificação. Quando você vê na prova da VUNESP palavras como classificar, separar, principalmente na educação infantil, pode ter certeza que ela é errada. Então, a E não é. D, elaborar no momento exato para não se perder? Não, porque, por exemplo, a gente pode fazer os registros por meio de anotação, fotografia, vídeo, áudio, que é para justamente a gente não perder esses momentos, porque com uma sala lotada com 25, 30 crianças, não dá, né, para você fazer ali na hora, né? Não tem como. Escrito ao final do mês? Não, não é o final do mês. Você só vai fazer registro das crianças no final do mês? Não, né? B, composto predominantemente por imagens e vídeos ou fotografias. Como eu falei, tem outras maneiras de registro, como por exemplo a escrita. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Produzir depois do trabalho com as crianças, porque você vai estar longe da cena ali, do fervo ali, tudo acontecendo com a sala lotada, as crianças, e você vai poder refletir tudo aquilo que aconteceu para poder ver o que errou, o que acertou e também para a sua autoavaliação e principalmente para o replanejamento aí das propostas com as crianças, certo?
Então, a alternativa correta da questão 26 é a letra C. Questão de número 27. Vivendo parte do cotidiano da UMEI Rosalda Paim durante o tempo de sua formação, a pesquisadora Luciana Esmeralda Osteto identificou nos princípios delineados e nas práticas observadas uma forma de documentação pedagógica que pode ser compreendida como ponto de partida para o planejamento e sua estruturação. Pauta-se na ideia de que os conhecimentos se desenvolvem em rede e devem contemplar o interesse e a participação ativa das crianças. Segundo Osteto, 2017, essa forma de documentação é o... Então, quando ela está falando aqui dessa documentação pedagógica, que seria o ponto de partida do planejamento e que a sua estruturação é a partir das ideias, dos conhecimentos, que envolve a rede, também a escuta da criança. A gente está falando aqui mural, A, né? B, portfólio, C, relatório, D, diário de campo, ou E, mapa conceitual. A D a gente viu aqui no diário de campo, na questão das irmãs de Oliveira, que se trata de um registro, e a partir do registro que vem a documentação pedagógica, né? No diário de campo nada mais é do que o registro ali do que aconteceu no dia. Então, a D não é. Mural já é para você expor a documentação pedagógica, as fotos, as atividades das crianças, enfim. A P, o portfólio a gente usa, porém, ela é algo mais assim, vamos dizer assim, temático das fotos, com pequenas legendas. Ela não dá essa liberdade de você ter como ponto de partida o planejamento e depois fazer reestruturação, igual o Osteto aqui está falando. E nem muito menos relatório, que também é algo engessado. A única alternativa aqui que dá essa flexibilidade da documentação pedagógica é o mapa conceitual, que é a letra E, certo? Então, a alternativa correta da 27 é a letra E, mapa conceitual. Você vai planejar a partir de mapa conceitual. Então, você vai pegar um tema, que foi interesse ali das crianças da sua turma, e você vai fazer ramificações. E você pode mudar, ela é flexível, você não fica ali no planejamento, uma documentação pedagógica engessada com o mapa conceitual. Então, a alternativa correta da 27 é a letra E. Questão de número 34. De acordo com a Lei Federal 9.394/96, artigo 24, inciso 5º, na educação básica, a verificação do regimento escolar observará, entre outros, o seguinte critério. Então, aqui a gente está falando da educação básica, né, artigo 24 da LDB, e sobre o regimento escolar. Como é feito o regimento escolar? Seria a letra A, obrigatoriedade de estudos de recuperação, mas não paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar. Não. No artigo 24 fala que pode ser paralelos, então contraturno, essa recuperação, como também no mesmo turno, certo? Portanto, A não é. B, possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com urgência em concluir os estudos? Também não. Principalmente aqueles que estão com baixo rendimento. Não tem como acelerar a situação de um estudante que está em defasagem, né, de aprendizagem. C, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, desde que realizados em instituições públicas autorizadas. O aproveitamento de estudos pode ser tanto do estudante que veio da escola pública, como também da escola particular e até mesmo escolas do exterior, o aproveitamento. Então, a C não é. D, possibilidade de avanço nos recursos nas séries mediante verificação do aprendizado. E, avaliação diagnóstica e classificatória do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, é o contrário, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, a alternativa correta da 34 é a letra D, possibilidade de avanço nos recursos nas séries mediante verificação de aprendizado. Então, o estudante ele pode evoluir de série, principalmente aqueles que não estão na idade correta. Porém, antes precisa ser feito uma avaliação, certo?
Questão de número 36. Em uma determinada escola de ensino fundamental, um garoto de 6 anos de idade está aprendendo a escrever. A professora pediu a ele que escrevesse a palavra menino. Ele escreveu UOA. Ela pediu que escrevesse a palavra caderno. E ele escreveu VCU. Ela pediu que escrevesse a palavra borboleta e ele escreveu UU e Q. Analisando a escrita dessa criança e suas hipóteses com base no documento A Criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, é correto afirmar que se trata de uma escrita. Então, qual é a escrita dessa criança? Seria a alfabética? Não, porque se fosse alfabética, na palavra borboleta, ia escrever borboleta e não UU e Q. Pré-silábica? Não, porque o pré-silábico ainda não se apropriou do alfabeto completo. Então, escreve rabiscos, desenhos, certo? Então, a B não é. C, silábico alfabético? Também não, porque conseguiria, talvez, escrever borboleta errado, mas já daria para entender que se trata da palavra borboleta. Então, a C também não é. D, silábica sem valor sonoro convencional, ou E, silábica com valor sonoro convencional. Se fosse com valor sonoro convencional, por exemplo, na palavra borboleta, a criança ela ia tentar escrever o começo, o meio e o fim. Então, ela ia escrever pelo menos B, O, A. E aqui ela escreveu U, U e Q. Ela não consegue associar o começo, meio e fim e juntar a consoante com a vogal. Ela não consegue ainda fazer essa associação porque ela não tem valor sonoro. Então, a alternativa correta da 36 é a letra D, silábica sem valor sonoro, certo? Questão de número 38. Conforme o documento A Criança de 6 anos, a Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos, a insuficiência de conceitos e expressões capazes de retratar a situação da população em relação à apropriação da linguagem escrita, bem como de designar os diferentes aspectos que englobam esse fenômeno, levou alguns estudiosos a empregarem o termo lacuna como forma de designar o estado ou a condição que cada indivíduo ou grupos de indivíduos passam a ter a partir da aquisição da língua escrita. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, quando o indivíduo finalmente adquire a língua escrita, seria A, letrado, B, alfabetizado, C, transliteração, D, decodificação ou E, instrumentalização. Quando a gente fala que a criança, ela finalmente, ela tomou posse ali da aquisição da escrita, e quando a gente fala da escrita, que engloba os fenômenos, que é a interpretação, a produção de texto, então não é só decodificação. Então, a gente já elimina aqui a D, a C, a E, porque a leitura escrita ela não serve só para instrumentalizar para alguém, para o mercado de trabalho ou algo parecido, não. É para evolução do ser humano, né? Porque a partir da leitura e da escrita é que a gente vai aprendendo as outras ciências. Então, a única alternativa correta aqui é a letra A, o letramento. Quando finalmente o indivíduo conquista a aquisição da leitura escrita, ela não só decodifica, como ela também interpreta e produz. Então, é uma pessoa letrada. Então, a alternativa correta da 38 é a letra A, certo? Questão de número 40. Uma professora de ensino fundamental trabalha com alunos que podem construir novas operações de lógica proposicional e não simplesmente as operações de classes, relações e números. Essas crianças atingiram novas estruturas, que são combinatórias correspondentes aos que os matemáticos chamam de redes, e também atingiram grupos mais complicados de estruturas. Considerando os estágios de desenvolvimento dessas estruturas operacionais propostas por Piaget 2009, é correto afirmar que essas crianças estão no estágio, então lembra lá dos estágios do Piaget? Seria a pré-verbal, esse estágio não existe. Daí eu já vou pulando para E, que é a da representação pré-operacional, esse estágio também não existe.
Então, a gente fica entre a B, sensório-motor, C, das operações formais, ou da D, das operações concretas. Então, vamos relembrar os estágios lá do Piaget. Vamos relembrar eles aqui. São 4 estágios. O sensório motor é de 0 a 2 anos, o qual a criança está se apropriando do mundo ainda. A de 2 a 7 anos é pré-operatório, representa objetos como palavras ou imagens, usa raciocínio intuitivo. De 7 a 11 anos é operatório concreto, conserva e reverte seu pensamento e classifica objetos, pensam logicamente. E de 12 para cima é operatório formal, utiliza pensamento abstrato para a situação hipotética, considerando possibilidade lógica. Daí agora a gente vai voltar lá para a pergunta. Daqui, por exemplo, se a gente ver aqui no enunciado, diz que a criança vai construir novas operações, operações de lógica, proporcional, não simplesmente de classe, relações e números, então ela aumentou o patamar. Ela consegue agora combinar os números para resolver um dado problema, né? Então, quando a criança está nesse estágio, voltando lá no quadro dos 4 estágios, olha aqui, ó, palavrinha aqui, hipotética, possibilidade lógica, que é operatório formal. Então, a alternativa correta da 40 é a letra C, das operações formais, certo? Então, tenta fazer um mapinha mental com os 4 estágios e faça essa associação com as palavras da comanda da pergunta, que mesmo que você não lembre exatamente os 4 estágios, você pode se lembrar pela associação das palavras com os estágios e a pergunta, beleza? Questão de número 45. Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e de ação ativa e motora. Para Kishimoto, 2009, a brincadeira de lacuna é importante porque possibilita que as crianças alterem o significado dos objetos, de situações e criando novos significados que elas desenvolvem a função lacuna, o elemento que garante a lacuna ao ser humano. Assinar a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do... Então, a Kishimoto, né, que inclusive tem o documento do MEC, Brinquedos e Brincadeiras, vai falar dessa questão dos brinquedos e da brincadeira, principalmente na creche, né? Daí vamos lá para a primeira lacuna, que seria a brincadeira de lacuna é importante porque possibilita as crianças alterarem o significado dos objetos. Quando eu falo em alterar o significado dos objetos, eu estou falando do faz de conta, porque é a partir do faz de conta que a criança pode pegar uma vassoura e fingir que é um avião, ou pegar um tecido e fingir que é o vestido da princesa. Ela dá um novo significado para aquele objeto, né? Vindo para a segunda lacuna, e é criado novos significados que elas desenvolvem a função simbólica. Então, ela vai pegar aquele objeto e vai criar uma nova simbologia para ela. É a mesma coisa da escrita, a gente não pega as letras do alfabeto e junta e forma uma palavra para simbolizar algo que eu pensei. Por exemplo, estou pensando na palavra computador. Daí, para poder transcrever essa ideia, eu uso a palavra, a escrita, para comunicar o objeto que eu pensei lá dentro da minha mente, computador. Então, é a mesma coisa na brincadeira. E a última lacuna, o elemento que garante seria a racionalidade ao ser humano, porque a partir do faz de conta que ela vai pegar o outro objeto e recriar e assim usar os símbolos, certo? Então, a alternativa correta da 45 é a letra C, faz de conta, simbólica e racionalidade. Questão de número 47. A Lei Federal número 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Conforme o artigo 13 dessa lei, os docentes incumbir-se-ão
D, entre outros, então conforme o artigo 13, seria A, ministrar os dias letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. B, informar pai e mãe, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e regimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. C, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias efetivas de prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas lícitas e ilícitas. D, notificar ao conselho tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, lembrando que mudou, antes era 25, agora é 30%. E promover medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. O artigo 13, ele vai falar das incumbências do professor, né? Das atribuições do professor. Então, por exemplo, informar pai e mãe sobre a frequência e rendimento dos alunos não fica só a cargo do professor, assim como a execução da proposta pedagógica. É também da escola como um todo, da gestão. Então, a B não é. Promover uma escola segura, adotando, não é só uma questão do professor, é de toda a escola. Notificar conselho tutelar é gestão, direção. Promover medidas contra o bullying é a escola inteira, não é só o professor. A única alternativa aqui, que é apenas do professor, é a alternativa A, ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, a alternativa correta da 47 é a letra A, que é a única que cabe exclusivamente ao professor em suas atribuições. Questão de número 48. Em uma determinada escola de ensino fundamental, após a realização de uma avaliação, um adolescente procurou sua professora para expressar certo descontentamento. Ele não concordou com os critérios avaliativos utilizados. Indignada, ela encaminhou o aluno para a direção da escola, a fim que ele fosse advertido, algo que de fato acabou ocorrendo. Olha aqui a historinha que eu falo aqui no estudo de caso da VUNESP. Conforme a Lei Federal nº 8.069/1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, é correto afirmar que a escola errou, pois, embora o aluno tenha cometido um erro ao questionar a professora, não havia necessidade de aplicar uma advertência. Não foi um erro, era direito do aluno, então a não é. B, o aluno cometeu um erro ao discordar da forma como havia sido avaliado, pois ele não tem formação acadêmica que lhe permita compreender e julgar critérios de avaliação. É direito dele discordar, então a B não é. C, a professora equivocou-se, pois é direito do aluno contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. É exatamente o que está no artigo 53 do ECA. Então, a resposta correta da questão 48 é a alternativa C, certo? A D está errada porque diz que o aluno enganou-se ao questionar a professora, pois o correto seria contar para os pais o que havia. Não, ele pode ir direto. Ele não precisa dos responsáveis para questionar a sua avaliação. E a professora agiu corretamente, pois ela tem sua autonomia docente assegurada e é a autoridade competente em sala de aula para realizar de modo inconsistente sua avaliação. Ela tem a sua autoridade, mas o aluno também tem seus direitos, então a E não é. Então a alternativa correta da 48 é a letra C. Chegando aqui na última questão, questão 50, a resolução CNE/CEB número 4/2010 define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Segundo o artigo 9º dessa resolução, a escola de qualidade social adota como centralidade, seria A, avaliação e ensino, B, o ensino e aprendizagem, C, aprendizagem e avaliação, D, estudante e aprendizagem, ou E, o professor e a metodologia de ensino. Quando a gente fala de uma escola de qualidade social, a gente está falando principalmente do estudante, então a E não cabe. E quando eu falo do estudante, será que para qualidade eu só vou colocar avaliação e ensino? Só ensino e aprendizagem?
O que eu tenho que colocar aqui para a qualidade social? Em primeiro lugar, o sujeito. Qual o sujeito que a gente quer uma qualidade social? O estudante. E para o estudante ter essa qualidade na sua formação como sujeito, ele precisa da aprendizagem. Então, a alternativa correta da questão 50 é a letra D, o estudante e a aprendizagem, conforme o artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, beleza? Bom, terminou aqui mais um simulado da Banca Vunesp. Deixem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se acharam difíceis ou fáceis essas questões da prova de São Bernardo de PEB 1. E também deixem nos comentários qual concurso você está se preparando, se é para Peruíbe, Santo André, Itapevi, Estado de São Paulo, se é para todos esses, enfim. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!